Esta semana convidamos o professor Pedro Correia para partilhar connosco as suas memórias enquanto estudante durante a última fase da ditadura salazarista. O professor Pedro Correia nasceu em 1952 na Marinha Grande. Formou-se nos cursos de pintura na Escola de Belas Artes de Lisboa e em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Foi também professor na Faculdade de Arquitetura de Lisboa como assistente. No entanto, por razões de saúde, teve de interromper este processo. É autor do edifício da APPCDM, aqui ao lado. Ao longo da sua vida acumulou as funções de professor e arquiteto. Profissionalizou-se no ramo educacional e foi professor do ensino preparatório, tendo dado aulas de desenho na nossa escola. Como introdução, faremos uma breve abordagem sobre o setor cultural que, durante muito tempo, esteve controlado pelo SPN, Secretariado de Propaganda Nacional. Este secretariado, liderado por António Ferro, desenvolveu um vasto programa de divulgação da ideologia do Estado Novo através do dirigismo e controle das obras artísticas, arquitetura, escultura e pintura, bem como a censura sobre todas as atividades culturais e na educação. Cria uma imagem do regime onde aliava uma linguagem modernista com o conservadorismo e ruralismo oficiais, e afirmando a excepcionalidade nacional. O projeto cultural incluía a hierarquização social por via do ensino, veiculando igualmente a obediência à figura paternal do chefe. Começamos por lhe fazer a célebre pergunta: onde estava no 25 de Abril? Quantos anos tinha? No 25 de Abril eu tinha 21 anos e estava vivendo em Lisboa. Estava matriculado na Escola de Belas Artes, na altura, e estava a viver num quarto alugado, junto da Sé de Lisboa. Tinha mudado há pouco tempo para esse quarto alugado, porque onde eu estava anteriormente havia mais pessoas que habitavam nesse outro espaço e alguém tinha sido preso pela PIDE. A partir daí pensámos, não é seguro ficarmos aqui neste sítio, cada um vai procurar encontrar o melhor espaço. Eu encontrei uma casa, essa casa ali ao pé da Sé, uma senhora de certa idade, uma filha também, que eu acabei de nunca conhecer, e que alugava quartos, portanto, ia ficar. Pensei que estava seguro, portanto, que não havia, se alguma coisa corresse mal àquele amigo que tinha sido preso, e se fosse denunciado, provavelmente a PIDE não me encontraria. Portanto, eu estava aí, portanto, em 74. Portanto, quando não sei muito bem como é que eu percebi que havia qualquer coisa que se passava, mas não sei se havia barulho na rua. Assim. Sei que percebi que havia qualquer coisa que estava a acontecer. Desci as escadas, venho para a rua, portanto, a Sé até à Baixa de Lisboa desce um bocado, e começo a perceber que há, de facto, qualquer coisa muito complicada que estava a acontecer. Mas ninguém percebia o que é que estava a acontecer. Portanto, havia movimentações, ainda não estava lá a tropa. Havia movimentações nas ruas, havia já comunicação não sei se da televisão, mas pelo menos de rádio, nos rádios, a dizer que alguma coisa estava a passar. Suponho até que já era o MFA que estava dentro nas rádios a comunicar, portanto, que tinham desencadeado uma movimentação. Mas ninguém sabia onde é que era, qual era. Quer dizer, ninguém sabia. As pessoas estavam na rua, as pessoas com quem eu me cruzava, eu próprio, não fazia ideia, porque havia uma hipótese muito grave de ser a extrema-direita a querer tomar o poder, que estava a começar a fugir ao Marcelo Caetano. Portanto, havia o Caúza, o general Caúza e outros que eram gente da direita, portanto, não percebíamos muito bem quem é que estava a comandar o movimento que estava na rua. Bom, desci, portanto, para a zona da Baixa de Lisboa e depois acabo por andar mais deambulando por ali, vou até ao Largo do Carmo e estou no Largo do Carmo quando chegam as tropas do Salgueiro Maio. Portanto, já uma multidão enorme nas ruas, ali no Largo do Carmo, e acho que disse para o telefone. Eu vejo o Salgueiro Maio passar à minha frente, que ele saltado do veículo onde vinha, portanto, andava a circular por ali. E, portanto, eu estou no Largo do Carmo no 25 de Abril. Aí já não tinha grandes dúvidas de que aquilo não era da direita, porque aquilo era com certeza da esquerda.
Entretanto, a multidão começa a fluir para o Largo do Carmo. Portanto, novamente a rádio continuava a transmitir, não é? As tropas já estão no Largo do Carmo. E depois alguém se lembra que, está bem, aqui estão as tropas, onde é que está a PIDE? A PIDE é nos quarteirões mais abaixo. Portanto, vocês estão a ver, portanto, o Largo do Carmo fica numa zona mais alta, e portanto, descendo cá para baixo, até mais ou menos perto, relativamente perto, não perto do Tejo, mas ali mais abaixo, na rua António Maria Cardoso, era a sede da PIDE. Bom, então, uma quantidade de pessoas onde eu me incluía, abandonámos o Largo do Carmo e vamos descendo em direção à rua António Maria Cardoso para... Que diabo, então, uma revolução, o que é que fazem ao PIDE, aos PIDEs todos? Quando chegamos à entrada da António Maria Cardoso, é uma rua relativamente estreita na entrada e comprida, e a sede da PIDE fica lá ao fundo. É um prédio alto. Quando estamos a entrar dentro da rua António Maria Cardoso, começam rajadas de metralhadora disparadas do terraço da PIDE em direção aos manifestantes. Havia ali umas portas, ali é um cinema, umas portas onde muito custa algumas pessoas, eu próprio me encostei, mas havia gente que foi morta ali por disparos da PIDE. Até há pouco tempo havia uma lista das pessoas que tinham sido mortas lá fixada no edifício que foi da PIDE. Como transformaram o edifício num hotel, que acho que hoje já é um hotel, devem ter tirado essa placa, não tenho certeza. Mas não sei quantas pessoas morreram, mas foi uma dezena à volta disso. O que aconteceu foi que eles dispararam, as pessoas iam fugindo, abrigando-se, algumas foram alejadas, foram mortas e algumas foram feridas. Eu vi passar à minha frente, eu estava encostado ao tal pórtico do cinema, via passar pessoas em braços a ser levadas para o hospital. Pronto. Depois dessa cena toda, a tropa acaba por vir, a tropa vem e finalmente cercam essa sede da PIDE e tomam controle do edifício da PIDE. Mas só depois dessa manifestação ter lá ido abaixo e de ter havido esse grave incidente que matou pessoas, feriu e matou pessoas. Bom, depois o movimento, as pessoas cada vez mais fluem para as ruas, enchem as ruas, e eu acho que me lembro que estava zangado com a minha namorada nessa altura e telefonei. Disse que tinha acontecido qualquer coisa. Tinha acontecido qualquer coisa. Telefonei-lhe uma cabine de telefones que havia na Baixa, ali junto dos telefones, e já ali havia disparos também. Estava ali também, havia um incidente qualquer ali, e ouvi tiros também na Baixa, no Cocido. Bom, Em relação ao ambiente universitário em que vivia, tinha conhecimentos do papel da PIDE no controle das atividades dos estudantes? Sim, claro que tinha, não é? Portanto, havia um movimento organizado dentro da universidade, nas várias academias. Na Escola de Belas Artes, onde eu estava, não havia um movimento muito forte, mas havia gente que estava evidentemente contra o regime. Não é? E um funcionário-chefe dos funcionários lá da Escola de Belas Artes era o agente da PIDE. Portanto, a PIDE estava infiltrada em todo lado, tentava controlar tudo, e também na escola onde eu estava não falhava. Uma colega minha da Escola de Belas Artes é a Teresa Dias Coelho. A Teresa Dias Coelho é a filha do José Dias Coelho, do escultor que foi morto pela PIDE. E, portanto, eu tinha relações de camaradagem com a Teresa, e a minha mulher também. Eu conheci a minha mulher perdão, na Escola de Belas Artes. Ela estava em escultura, estava em pintura, começámos a namorar por aí. Portanto, e nós, tanto eu como ela, conhecemos bem a Teresa, portanto, e éramos amigos da Teresa. Aquilo que era o protesto propriamente dito dentro da Escola das Artes não era muito forte, havia solidariedade entre as pessoas e, sobretudo, depois participávamos em manifestações que havia muitas manifestações na rua como estudantes das várias academias contra o regime. Portanto,
não sei se respondi àquilo que me perguntou, qual era o ambiente da Escola das Artes. Bom, não havia um movimento forte organizado, mas havia gente contra o regime. E havia o que era quase certo era o tal chefe dos funcionários contínuos, não é? Como nós chamávamos. Isso era com certeza o Sr. Fernandes, ou assim uma coisa. E depois suspeitava-se que havia muito mais, não é? Mas não sabíamos rigorosamente quem era. Mesmo entre nós, os estudantes, também havia provavelmente alguém que estaria com o regime e que também faria as suas denúncias, se pudesse, não é? Ou seja, o ambiente antes do 25 de Abril era um bocado terrível. Nós não sabíamos bem com o que é que estávamos a falar. Não sabíamos que era o amigo, que era o inimigo. Portanto, também havia solidariedades muito fortes, mas era um sistema pesado, era duro. Sobretudo acho que era humilhante, não é? Eu acho que as grandes razões da minha adesão, digamos, ao protesto à vontade de derrubar o regime de Salazar também tinha muito a ver com um sentimento de afronta à minha dignidade. Porque nós não podíamos falar à vontade, não tínhamos acesso à informação, a informação que vinha era filtrada. Portanto, para muitos de nós tínhamos à nossa frente uma guerra colonial, ou seja, sermos mobilizados para irmos para a África, matar pessoas, combater por uma causa que nós achávamos que não era a nossa. Portanto, havia então aqui na Marinha Grande, eu sou daqui da Marinha, portanto o ambiente aqui na Marinha era muito marcado por gente que tinha sofrido nas prisões, tinha de alguma maneira defrontado o regime, muitos operários e não só operários, tinham defrontado o regime e foram para a cadeia. E o que sofreram lá, e o que as famílias depois sofriam aqui, todo este ambiente, eu partilhei, não é a minha casa propriamente, nós não havia fome, não tínhamos grandes carências económicas, família de classe média baixa, digamos assim. Não era por razões de falta de comida, era a minha indignação não era por aí, era mais por achava que estava a ser os meus direitos, digamos, a minha dignidade humana estava posta em causa. A minha e depois das pessoas todas com quem eu olhava à minha volta e via os conformados e os inconformados. Sim, eu estava quase a entrar na guerra. Em relação a isso, havia duas posições. Uma era, havia mais, mas havia pelo menos duas fortes. Do lado da esquerda, digamos assim, que era desertar não ir para lá, portanto, não entrar no exército e ir embora para qualquer lado. Essa era uma posição. Outra era entrar no exército e desertar com armas. Ou seja, entrar lá dentro, aprender toda a técnica militar possível, eventualmente ser mobilizado para a África e então lá desertar com armas. Essa era uma posição. Era uma segunda posição. Bom, aquilo que eu me parecia que podia fazer era não entrar na guerra, portanto, evidentemente não era a segunda hipótese para mim. A minha primeira hipótese era ir-me embora. E em 71 eu fui para a França. Portanto, eu estava no primeiro ano de Escola de Belas Artes, achei que ia embora. E acho que trabalhei no verão, portanto, nas férias, arranjei algum dinheiro. O meu pai gostou mais algum dinheiro e eu meti numa caminhonete em agosto com os imigrantes que regressavam à França e sem conhecer ninguém em Paris, às 11 da noite, deixo em Paris, com algum dinheiro no bolso, sem saber muito bem, não conhecia ninguém, tinha uma vaga ideia que havia uma escola ligada com a universidade onde estavam alojados estudantes portugueses, tinha a morada dessa escola e meti-me no último metro que dava acesso, entrei lá e consegui que me deixassem lá dormir. Portanto, a minha primeira noite em Paris foi assim. Portanto, durante a viagem com os imigrantes foi uma maravilha, porque eu não levava comida, não levava nada, e eles ajudaram, portanto, deram comida, portanto, foi a viagem toda até lá. Depois, em Paris, lá consegui encontrar o tal alojamento. E em França tinha
outra referência, outro contacto, mas era em Grenoble. Grenoble é cá do sul, não é? Paris cá em cima, cá em baixo. Bom, então fui para Grenoble. Portanto, estive em Paris, dormi lá essa noite, depois no dia seguinte apanhei o comboio e fui para Grenoble. Sim, em Grenoble já tinha amigos, portanto, aqui de portugueses que estavam organizados lá, já trabalhavam lá e estavam organizados politicamente. Portanto, e aí, digamos, eu também participei da. Participei, digamos, entre aspas, aderi ao movimento que estava lá em sede em Grenoble. Que era um movimento que não era do Partido Comunista, era um movimento ligado com uma orientação maoísta, que na altura era forte, uma organização chamada OCMLP, Organização Comunista Portuguesa, uma coisa, que tinha, sobretudo, sede, tinha gente que tinha vindo de Portugal, do norte do país, e tinha algumas pessoas, não em Grenoble, mas na região de Paris, trabalhar na Renault, nas oficinas da Renault. Pronto. Bom, portanto, a minha história em Grenoble é assim. Portanto, estou em Grenoble e aí eu percebi, não, eu não vou ficar aqui em França, vou voltar para Portugal. E, portanto, vou voltar para Portugal para fazer atividade política. Portanto, vou, dentro do possível, desenvolver atividade contra o regime. Na altura, deve ter sido em 72, à volta disso. Em 72, regresso a Portugal e pronto, começa alguma atividade política, digamos, clandestina. Quando eu lhe digo que tinha mudado da casa onde estava a viver para o quarto, junto à Sé, tem a ver com esta ligação política. Como estudante de artes, sentia-se limitado na sua criação artística? Sentiu o papel da censura exercida pelo Estado Novo a nível da cultura e da educação? Acho essa uma pergunta muito boa, porque a minha resposta se calhar não é aquela que vai esperar, mas é assim. Quando eu entrei para Belas Artes, eu não queria ir para... O meu objetivo não era a pintura, era a arquitetura. Mas, por várias circunstâncias, entrei para a pintura. E fiz aquilo que me era possível dentro do trabalho académico, mas a minha atividade principal não era académica, era a atividade política. Portanto, eu estava lá, digamos, que me dava uma boa cobertura. O meu pai, coitado, não sabia nada do que eu estava a fazer, pensava que eu estava provavelmente a trabalhar, a estudar, mas ele é que me ajudava economicamente, claro. E na realidade não estava a estudar coisa nenhuma, estava sobretudo a fazer política. Eu vinha aqui à Marinha Grande e tentava organizar uma sala política, uma sala de movimento operário, com gente jovem, que continuava ligado com o movimento democrático da altura, CDE, acho que era CDE, MDP, CDE, exatamente. Bom, portanto, a resposta é assim, a minha família está muito ligada às artes plásticas. O meu avô era pintor, o meu pai é assim, portanto, toda a história. E, portanto, naturalmente tenho alguma sensibilidade para a pintura, para a escultura, para as artes plásticas. Não é? Portanto, não era indiferente eu estar na Escola de Belas Artes, mas na realidade o que eu queria era a arquitetura. E pronto, mas a minha grande opção prática foi, eu achava que era o meu dever, a política. Depois, quando vem a Revolução, quando veio o 74, 25 de Abril, achei, bom, finalmente eu posso fazer aquilo que eu quero, matriculei-me em arquitetura. E fiz o curso de arquitetura, já, portanto, tinha-me casado, começaram a aparecer os filhos, e fiz o curso de arquitetura como trabalhador estudante. Portanto, trabalhava como professor e às minhas aulas de arquitetura como estudante. Portanto, em Lisboa, portanto, na Faculdade de Arquitetura. Foi assim que... Mas foi um alívio enorme, porque finalmente eu percebi que a minha consciência dizia, pronto, ok, o país já é outro, agora a liberdade é outra, já a indignidade anterior tinha acabado, agora posso fazer outras coisas. Na qualidade de arquiteto e familiar de artistas, como assistiu à liberdade criativa nas artes, em geral, após o 25 de Abril? Bom, eu acho que é incomparável. Portanto, a expressão... Há bocado
em relação ao António Ferro, ao homem da Guerra Nacional. Bom, tinha dito há pouco que, do ponto de vista estético, o António Ferro era um homem ligado com o modernismo, não com o neoclássico do Sr. Adolfo, na Alemanha. Ou seja, o António Ferro era um homem com uma sensibilidade, com abertura para uma outra vertente do fascismo, que era o italiano, que era do Mussolini. Porque em Itália, portanto, do ponto de vista das artes plásticas, havia uma expressão completamente diferente, moderna, chamamos assim, moderna. Portanto, mas o António Ferro também foi combatido. Portanto, toda aquela abertura que ele tinha. Então, dou-vos um exemplo. Existe um bairro em Lisboa, não me consigo lembrar do nome, um bairro em Lisboa, onde as casas foram construídas por um arquiteto, também não me lembro do nome, só que, à boa maneira modernista, digamos, eram cubos, eram paralelepípedos dispostos no bairro. E parece-me que alguém do regime foi a esse bairro e disse que não podia ser, porque as casas tinham que ter um telhado. Portanto, e mandou desfazer aquilo que estava construído e dar-lhe a volta para aquilo que ele achava que era a tradição. Portanto, era a censura aplicada à arquitetura. É um exemplo apenas. Claro, depois de 25 de Abril, a abertura, o espírito é outro. Para o bem e para o mal, porque depois, se quer que lhe diga, a minha experiência pessoal como arquiteto, o arquiteto não trabalha só para ele. Tem que ter os seus clientes, públicos ou privados. E faz aquilo que melhor lhe é possível fazer, tendo em conta aquilo que sabe e aquilo que o cliente, digamos, também quer. Eu penso que há um jogo de honestidade, um diálogo que tem que existir entre o cliente e o arquiteto. Se ele é competente, portanto, sabe traduzir isso pela técnica, pela execução, pelos requisitos legais. Tal. Mas depois existe uma outra entidade que são as câmaras municipais que têm a aprovar ou não aprovar. E a minha grande mágoa, que eu acho que está na base do meu problema de saúde, a certa altura, é que havia uma corrupção enorme, destrutiva, nas câmaras municipais, portanto, destruindo qualquer possibilidade de fazer esse trabalho honesto de arquitetura. Portanto, se o regime anterior, o fascismo, atuava do ponto de vista da ideologia nazi ou fascista italiana, depois do 25 de Abril passou a haver uma ideologia, uma ação não ideológica, mas uma ação de corrupção. Uma corrupção instalada. Bom, e digo instalada porque existe. Portanto, eu tive experiências terríveis, umas resolveram-se, outras não se resolveram. E a certa altura eu tenho um aneurisma no cérebro, para o hospital. Não digo que tenha sido exatamente por isto, enfim, mas foi. E a primeira coisa que o meu pai, quando visitou o hospital, porque quando recupera a consciência no hospital em Lisboa, em Santa Maria, ele diz-me: olha, finalmente aprovaram o projeto. Bom, Pode dizer a sua opinião sobre estes últimos 50 anos após o 25 de Abril? Não posso. A sensibilidade que eu tenho, a sensação, é que houve altos e baixos, períodos de grande alegria e períodos de grande tristeza, não é? Agora, neste momento, eu acho que há um problema terrível que pesa sobre nós, que é não só a nível nacional, a nível internacional. Nós neste momento, acho que temos uma situação absolutamente pavorosa com aquilo que está a acontecer em determinadas regiões do mundo, com o potencial destrutivo atómico que existe, com o potencial destrutivo contra a natureza que existe, pelas alterações climáticas e o fomento que é feito através da indústria de determinados processos que fomentam essa destruição ambiental. Portanto, eu acho que neste momento estamos numa situação trágica e eu acho que mal de nós se não tomamos posição contra isto, não é? E alguém julgo que anda a fazer todos os possíveis para que a gente não tome posição e deixe andar. Eu acho que isso é terrível, porque quando nos começarem a cair bombas aqui em cima, espero que não aconteça, mas eu acho que
Reparem, antigamente havia os speedzinhos que andavam para aí a vigiar. Hoje já não é assim, eletrónica, pá. A gente ou liga o telefone e não sabe quem é que está à escuta. Portanto, a gente. E depois a informação. Antes havia censura, pá. A gente sabia. Hoje parece que toda a gente diz o que quer e o que inventa, a manipulação das consciências das pessoas, a tentativa de manipular. Portanto, estamos numa situação caótica, terrível, um bocado catastrófica. Eu gostava de não ter dito isto, mas acho que é mesmo uma situação que não sabemos bem o que é que vai acontecer nos tempos mais próximos. Não é? Reparem, nós temos aqui uma base da NATO aqui ao lado, Montreal. E reparem que os mísseis e as armas nucleares e as defesas antiaéreas, antinucleares, é uma coisa que a gente não sabe o que é que. Não sabemos exatamente quais são as defesas que temos. Não é? Nem a probabilidade de que não nos caia uma guerra aqui em cima se não tivermos cuidado. Ou se não atuarmos antes, enquanto podemos. Muito obrigado, professor Pedro Correia, pela sua colaboração e até breve. Na próxima semana teremos connosco a Dona Odete, que partilhará a sua experiência de vida enquanto mulher e familiar de vidreiros dos anos 50 e 60